De perda. O Brasil, tem uma De coisa que eu perda. sempre falo do Brasil, que é o seguinte, olha que loucura. O Brasil, ele tem 47% de obesos. Obesos. Obesidade, assim, Isso. mórbida. 47%. Só que a fome no Brasil é só 7%. O que está acontecendo de errado? Alguma Cara, coisa tem estranha. algo... Não, é muito doido. Ô, doutor, muito doido. Mas isso é porque tá faltando abóbora. Tá faltando abóbora. Lembra da abóbora? Tá faltando abóbora, cara. Tá faltando abóbora. Os Como caras é que botaram pode abóbora. Não, um é recorde doido. de obesidade e a gente tem fome no Brasil ainda? Não, é igual já as 25 milhões de crianças na rua, cara. Só a misericórdia. Tem uns números do país que é bizarro. É bizarro. Hoje eu vi um levantamento antes de vir para cá, os caras me dizendo que na área do trabalho nós só temos 6 milhões de desempregados, meu Deus, e que nós temos uma renda média de R$ 3.200 no país. Jesus, 2 salários mínimos. Falei, rapaz, tu imagina? E aí os caras mostrando só saldo positivo da balança comercial. Eu falei, rapaz, o negócio tá bom. Onde é que eu pego esse dinheiro, Alexandre? Onde é que tá essa grana aí? Hein, guru? Dá a dica aí, rapaz. Cadê? Ó, cadê a parada? Então a gente percebe que nós estamos num processo de realidade Matrix, aonde nós estamos sofrendo uma simulação. 2 caras falaram sobre isso. Um deles se chama Platão, quando ele fala de reminiscência e memória mnemônica. Então ele diz, ó, existe uma ancestralidade, já aconteceu, e nós estamos acessando o que já aconteceu. Isso é Platão. E Salomão faz algo incrível em Eclesiastes. Ele diz o seguinte, ó, não tem nada de novo debaixo do sol. Meu Deus! A repetição. Quando você vai ver no Evangelho, o Cordeiro de Deus foi sacrificado quando? No início do mundo. Meu Deus! Já tinha acontecido o sacrifício. Só foi aparecer lá na frente. E já tinha acontecido ali o sacrifício. Já está ali o registro. Então a gente percebe que o nosso nível educacional, ele foi sempre para nos manter no raso. Literalmente manter no raso mesmo. Manter no raso e, se possível, ancorado na lama ali. Nós não conseguimos hoje, por exemplo, é uma surpresa, uma felicidade, encontrar jovens como vocês para conversar com um velho como eu. Meu Deus! Porque a garotada não quer conversar, Alexandre. Ok? Não quer conversar. A coisa é tão rasa que não dá para você conversar. Agora, o que é pior? Vai rolar 22 agora, 22. Vai rolar 10 mais 3, não, 10 mais 3 não. Vai rolar o bendito outubro agora aí. Nós temos de 16 a 22 anos, 28 milhões. Vocês sabiam disso? Que completaram a idade de votação, 16 anos, 2020 a 2026, 28 milhões. E 80% dessa turma, brother, não quer o que eu quero. Não penso o que eu penso. E eu não consigo ainda me comunicar com eles. Meu Deus! Ok? E detalhe, se eu pego de 46 a 90, que eu estou inserido, e pego de 16 a 45, vocês podem levantar isso, 20 milhões a menos. Há 20 milhões a mais de 16 a 45. Isso vai dar bom ou vai dar ruim, guru? Vai dar ruim. Cara, já deu ruim, Alexandre. Não, vai dar o que sempre deu. É ruim. Vai continuar o que sempre aconteceu no Brasil. Você está falando de Brasil, é isso. Mas aí, olha só, Vai ser o que vocês... sempre foi. Mas vocês têm poder de mudança. Vocês têm poder de mudança, né? O espaço que vocês ocupam é extremamente significativo no inconsciente da coletividade, ok? O que nós já devíamos fazer? Todos. Pegar um garoto de 16 até 30 e começar a conversar com os garotos. Ó, você tem um aqui, tem o Lucas. Lucas, o que tu tem na cabeça? Meu Deus! Fome. Cara, o Lucas não tem nada na cabeça. Não, ele tem. Esse é menino de ouro. Não, o Lucas é uma figura. Ele bateu um papo cabeça comigo. Não, inclusive, eu falei para ele lançar uma IA de socorre todo mundo. Ele é um especialista em mulher grávida. Eu falei com ele para socorrer a mulherada, né? E tem perfil para atuar como psicólogo. Aí tu vê,
a situação, mas o Lucas é uma exceção, concorda? Total. Foi outra surpresa. Quando eu cheguei aqui e vi o Lucas, eu falei, caramba, cara, olha que legal. Porque a coisa mais difícil é achar um Lucas da vida. Muito. Ok? Então, nós estamos vivendo um momento, né, onde a maior parte da programação foi para nos afastar um dos outros. Sem dúvida, mas eu falo sempre sobre isso aqui e as pessoas acham que eu sou extremista ou que eu sou míope. E eu sempre digo, a pior força que existe é a da polarização. A palavra diabolus, significa abrir fenda. Abrir fenda entre pessoas, entre comunicação, entre ideias, dividir. Diabo, diabólico, é algo que polariza, cria divisão entre as pessoas. O pior problema que existe no Brasil hoje é polarização. Total, concordo plenamente. Polarização. E detalhe, você tem uma tesoura, né? Porque você tem direita, você tem esquerda, você tem aqui o êmbolozinho que controla o corte e você tem a mão que domina. E tu sabe qual é o nome da mão? Vocês vão amar. Eu descobri, meu Deus, 1832. Tu podia voltar lá para exterminar a parada, cara. Do passado. Do passado. 1830, o que aconteceu nessa época? Isso. São Paulo, hein? Revolução. Não, antes fosse. Bucheiros. A bucha foi fundada em São Paulo. Meu Deus. E ela foi para o Rio de Janeiro, Jesus! E ela foi para Olinda, meu Deus! E os bucheiros, eles entraram para a turma do Avental, meu Deus! E os bucheiros estavam nas nossas universidades, Jesus! Fazendo a cabeça dos meninos e das meninas. Tá. Você está falando de os forma... bucheiros. Não, é verdade. Não, eu sei que você está falando. É verdade. É que você está falando em código. Não é código não. Foi o Franklin, rapaz. Isso é um alemão. Chegou no Brasil, implantando o princípio republicano, ok? Na cabeça da garotada. E eles fizeram o destituir de Pedro II, que foi considerado uma das cabeças mais pensantes do período dele, a ponto que quando o cara caiu aqui, que eles tiraram o cara, o americano queria botá-lo como presidente da República. Você sabia disso? Que os americanos estavam querendo botar Pedro II como presidente da República dos Estados Unidos pela capacidade dele como gestor? Cara, coisa de doido. E aqui, Floriano pega aquela batata quente, larga em 2 anos, eles vão lá, fazem 6 presidentes e somem em 1932. A partir daí, surgiu o Centrão. Pois é. E você nunca teve uma governança à esquerda e você nunca teve uma governança à direita, porque você é obrigado a estar com o centro. Observa isso. O centro leva as pastas mais significativas e determina as políticas do país, cara. Sempre foi o centro. Olha a história. Compreendeu? E detalhe, isso caiu na minha cabeça tem uns 90 dias, que aí eu esbarrei com os benditos dos bucheiros e eu fui buscar. Cara, quando eu fui buscar, eu fiquei doido. Falei, cara, eu não acredito. Você tá entendendo? Então é isso, porque eu sempre achei estranho o fato do Brasil sempre andar para trás. Cara, isso é algo que sempre mexeu com a minha cabeça, né? É coisa de maluco, cara. É coisa de doido, cara. É. Com tudo que a gente tem e anda para trás. Você vê, ó, nós estamos com 110 milhões de adultos, um pouquinho mais agora, ok? É o momento do salto, né, de qualidade de produção e nós estamos andando de novo para trás, cara. É muito doido o que está em curso, compreendeu? E aí vamos lá. Lembra dos comedores inúteis. Não, lembra da mas situação. É que aí, assim, desculpa te interromper, a gente tem que pensar o seguinte, o Brasil ele anda para trás, segundo o ponto de vista de quem? Boa pergunta. Mandou bem. Mandou bem. Porque Mandou bem. para uma certa elite,
Ele tá andando muito bem, tá andando para frente. Isso, os bucheiros. Mandou bem. Agora, Mandou para bem. 99% das pessoas, É isso andando aí. para trás. E aí entra algo muito interessante, né, Alexandre? Se nós olharmos o país que eu recebi. Então, lá em 60, me deram rapadura. Sim. Em 82, né, eu já estava dentro da rapadura, apareceu a rapa mole. 84. Abertura política. Ok? E eu chego em 26 na rapa podre. Meu Deus! Percebeu a parada? Ok? Então, né? É que você tá usando muitos arquétipos aí, não sei se as pessoas será que vão estão entendendo. entender. Então tá bom. Não, uma parte é dura, uma outra parte é mole e a outra é podre. Dentro Tá. da parada. A gente entrou na parte podre da história. E parece que a minha geração foi escolhida para isso. Ok? Porque eu com 60, o cara se aposentava aos 50. Ok? Eu fui vendo 55, 50, 55, 60, agora está em 65. Meu Deus, o maluco já está falando de 70. Jesus! Falta 2 anos. Aí o cara vai esticar o trem para ser. Você mesmo, não? 70. Não, a gente não vai se 70, aposentar. é, Não. você e 70, Não, 70. não existe aposentadoria. Não, mais. mas também tu vai viver Mas para eu também sempre. nem quero aposentadoria. Não, tu vai viver para sempre. Os caras disseram que tu não morre. Não, a gente já tá vivo para sempre. Tu vai viver para sempre. O camarada diz que tu não morre, cara. Ó, tu não morre, tu não come, tu não bebe, tu não vive, tu não faz nada. Porque você vai ser feliz em 15 minutos. Olha só que doideira. Você pega hoje, né, sem exagero, tá? De 40 a 20, nós vamos encontrar para cada 10 homens, sem erro, 50% com baixa de testosterona no país. Ah, sim. Cara, é surreal o que está acontecendo, cara. Ok? Você vai fazer uma medição de vitamina D3 na turma, cara, tá tudo lá embaixo. Tu entendeu? E aí você vê a turma com ansiedade, tu vê a turma com depressão, né? Aí o camarada precisando de uma intervenção magnética. Ele tá precisando de vitamina, ele precisa desparasitar, o cara precisa desinflamar, o cara precisa desintoxicar, ele precisa pegar sol, ele precisa andar no chão, botar o pé no chão, ok? Ir para uma cachoeira, ir para uma praia. Aí eu vi agora a turma, acho que foi a Suécia, os médicos lá estão mandando os caras viajar. Não estão mais prescrevendo remédio. Prescrição médica é viajar. Meu Deus! Coisa em primeiro mundo, concorda? Tu tá estressado, vai pescar. Tu lembra disso? É verdade. Pô, e aí os caras levaram no literal, cara. Estão mandando a turma, pô, descansar. Olha o burnout aí, né? A gente que trabalha com internet, né? Quantos dos nossos estão em burnout? Todos. Cara, tá todo mundo ferrado. Mas por quê? Pergunta assim, Pergunta assim, Guru. Alex, o que podemos fazer? O que nós vamos fazer, meu querido Alex? Isso, aquela coisa do rato, o cérebro. O que vamos fazer? Dominar o mundo, cara. Nós temos que dominar o mundo. Então, a parada é o céu azul, cara. Aí tu vê, o Kennedy Jr. foi lá, pingou as gotinhas azulzinhas na água, balançou os caras. Meu Deus, o cara tá bebendo tinta. Aí foram ver o que era a tinta. Azul de metileno. Azul de metileno, a gente já falou sobre isso. Caramba, Azul só de metileno. misericórdia, né, cara? Aí tu imagina, né? Aí, pô, os caras estão aí passando um sufoco generalizado, um tarja roxa, e aí o troço poderia evitar que o cara entrasse. E aí vem as concentrações tóxicas, aí vem quem está no tarja roxa não pode usar, meu Deus! E cada vez mais gente no tarja roxa, cara. E aí eu fui obrigado a ver a seleção e várias seleções entrando em campo com a chuteira rosa, neon. Meu Deus! Meu Deus! Todo mundo de rosa neon. E eu olhei aquilo e falei, rapaz, isso é valsa. Meu Deus! Aí eu fui buscar. Eu tenho uma ancestralidade enoquiana. Uhum. Tá? Eu sou direto de Enoque, brother. Pode ter certeza. Metatron. Ih, direto. Sentou ao lado do trono. Direto ali. Porque tudo eu questiono, tudo eu quero saber. Quando eu vi aquele troço rosa no tapete verde, eu falei, cara, isso tá esquisito. Aí eu olho pro outro lado, os caras também estão de rosa. Aí os caras de rosa. Aí eu fui olhar, cara, tá todo mundo de rosa. Eu falei, meu Deus do céu,
todo mundo de rosa. Isso é uma mensagem. Alguém está passando uma mensagem. Aí eu fui atrás, cara. Aquela bendita cor é a junção do vermelho e do roxo. Guerra e morte. Transição. Transformação de período. Substituição. Cara, a bola, a Triamonde, aquela parte verdezinha dela ali, representa aqueles desenhozinhos das fazendas que os aliens fazem. Os crop circles lá. A parte azulzinha envolvendo o céu e a parte estrelar. E a parte vermelha, as placas tectônicas. Toda vez que se chuta aquela bola, primeiro ela é carregada porque ela emite frequência. Você sabia que ela emite frequência? Aquela bola não é uma bola simples. Ela é carregada, ela emite uma frequência que mostra todo o trajeto dela, o impacto. Isso passa para as cabines, que passa para os satélites. Quando tu pega aquela bendita revista The Economist, você vê alguns satélites jogando pulso elétrico sobre o planeta. Inclusive agora, no mês de junho. Tem um pulso elétrico lá. E agora? Aí a Terra tremeu 1.800 vezes no Japão e a Terra tremeu na Venezuela. É só coincidência? Não existem coincidências. É o lema desse programa aqui. E a pergunta agora é o que nós vamos fazer para os próximos acontecimentos. Porque nos próximos acontecimentos, né, você tem o cara que chuta a bola, a bendita da frequência vai para o passado, uma vai para o presente, a outra vai na direção do futuro. É só olhar ali, cara. A revista desse ano é top de linha da The Economist, né? Então ela anda ali. Você tem um outro satélite de fora mandando o pulso para o barquinho, que é um cargueiro que está disfarçado e é um barco de guerra atacando o bolo dos 250 anos americanos. E a espadazinha cruzada, uma delas está cortando a ligação do Trump, ali do videogame, com o bendito do cérebro. Meu Deus! E nós temos uma perspectiva de uma 3G imediata. E o Putin garante que é o que a Europa quer. E agora nós tivemos mísseis ingleses que parece foram usados no ataque a Moscou. Claro que foram usados. Você acredita naquilo? O Storm Shadow. Foram usados? Claro que foram usados. Então nós vamos ter uma resposta russa em cima da Europa, cara. E aí Baba Vanga tinha razão. Meu Deus! Aí Baba Vanga falou dos aliens, aí Baba Vanga vem me trazer, né, a situação da guerra. Aí Baba Vanga, né, ela é sinistra, né? Aquela belga, ela é sinistra. Baba Vanga é sinistra ali. Ok? Tu tem Nostradamus na jogada do processo. Tem a japonesinha, tu conhece a japonesinha, aquela do mangá? A profeta japonesinha, não, do mangá, que ela faz as previsões dela no mangá. Eu que já vi isso. Já viu isso aí? Ela desenha, é. Cara, ela previu um terremoto absurdo aí também pro Japão, que joga amanhã com o Brasil, ok? Com o tsunami, cara. Você entendeu? Aí a pergunta, né? Essas coisas fazem parte do compêndio já de Mateus 24? Porque Mateus 24 traz uma sequência de acontecimentos. Lucas 21 fala lá, ó, sinais dos céus. Tradução, Fometron. Monstros vindo dos céus. Essa é a tradução real. Ok? Os caras mudaram, né? Porque se bota lá monstros vindo dos céus, nós já estaremos preparados para uma invasão o quê? Alienígena. A invasão alienígena vai acontecer, Guru? Há uma certa chance. Ela já aconteceu. Pô, mandou bem. Ela já, a invasão alienígena já aconteceu. Mas a que vai acontecer é a invasão alienígena falsa. Isso, a falsa. E aí, não é isso? É isso. E aí, você imagina que aí nós estamos falando de hologramas, né? Isso. Processos de hologramas. Nós temos hoje